Amigos, olha só essa nota que foi divulgada agora pela CONIB, que é a Confederação Israelita do Brasil, a respeito da posição brasileira em relação ao conflito. Vou abrir aspas aqui para a nota da CONIB. A posição do governo brasileiro em relação ao ataque do Irã contra Israel é mais uma vez frustrante. O mundo democrático e vários países do Oriente Médio se uniram a Israel em condenar e combater o ataque do Irã. Já a atual política externa do Brasil optou por se colocar ao lado da teocracia iraniana, desviando novamente de nossa linha diplomática histórica de condenar agressões desse tipo. Lamentável, fecha aspas, é a nota da CONIB assinada pelo presidente da instituição, Cláudio Lotenberg. Eu quero o comentário dos nossos amigos hoje aqui do Tá na Roda, começar pelo Diego Tavares. Koba, crítica justíssima. De fato, desde que nós estamos cobrindo aqui o início desse conflito, que começou lá com o ataque do Hamas a Israel no ano passado, o Brasil tem, de certa forma, abandonado sua tradição histórica de neutralidade em relação a esse tipo de contenda e adotado, sim, não só como fez na oportunidade o lado do Hamas, e veja só, você não precisa declarar apoio expresso ao Hamas para apoiá-lo. A partir do momento que você relativiza o que foi o direito de defesa de Israel, você está, de certa forma, prestando, sim, apoio à organização terrorista. E agora repete essa receita ao não condenar expressamente o ataque iraniano ao Estado de Israel. E é sempre bom a gente pontuar aqui quais são as premissas, né? A justificativa do Irã é que eles estariam retaliando um ataque de Israel a uma embaixada. Mas todos os conflitos que ocorrem lá, enfim, na história recente, são conflitos que são capitaneados por organizações que são financiadas diretamente pelo Irã, como é o caso do Hezbollah, como é o caso do próprio Hamas. Então, acerta a CONIB, acerta o embaixador com quem nós falamos há pouco, que na manhã de hoje também fez duras críticas ao posicionamento do Itamaraty, que deveria sim condenar esse tipo de ação que infelizmente afasta aquela região mais um pouquinho da paz que eles tanto buscam aí já há diversas décadas. Rapidinho, Leandro Ferreira. Olha, eu acho que merece um comentário aqui a posição brasileira, Diego, porque a posição brasileira, na verdade, nunca foi de neutralidade neste conflito Israel-Hamas. A posição brasileira neste conflito sempre foi pela solução de dois estados, voltando aos acordos de Oslo da década de 90. Então, o Brasil, quando critica Israel em sua ação que visa a eliminação, por exemplo, da infraestrutura ou que gera uma matança generalizada da população de Gaza, é Israel que está rompendo a posição... Esse não é o objetivo de Israel. Israel está rompendo a posição pró-dois estados. Netanyahu claramente é contrário à posição de dois estados, fala isso sem medo de ser feliz, inclusive, né? Enquanto que o Brasil é em favor da solução de dois estados e sempre que adota posições no conflito Hamas e Israel, não só no conflito violento, bélico que está em curso nesse momento, é em favor dessas soluções. Agora, você está correto de dizer sobre a legitimidade da nota da CONIB. Eu tenho acordo que deveria ter sido uma condenação, porque todo ato de violência tem que ter uma condenação. Todo ato de guerra tem que ter uma condenação. Como o Brasil fez, inclusive, uma condenação em relação às ações de Israel sobre o consulado em Damasco. O Brasil condenou. A nota começa assim: condenamos veementemente. Essa nota em relação ao Irã tinha que ter saído com o mesmo começo. Condenamos veementemente, né? E o que pese que a posição, por exemplo, do embaixador de Israel é bastante controversa na atuação dele aqui no Brasil. Não tive a oportunidade de interagir diretamente com ele, mas acho que tem problemas. Acontece que nessa nota o Itamaraty deu uma derrapada, porque tinha que ter sido condenado e mantendo a solução pró-dois estados que o Brasil defende historicamente, contrário ao posicionamento de Netanyahu. Muito bem, a gente volta a falar já da nota expedida pela CONIB, cobrando mais ênfase, cobrando uma condenação pelo Estado brasileiro ao que aconteceu lá em Israel, ao ataque do Irã a Israel. Mas agora a gente recebe mais uma convidada aqui no Tá na Roda desse domingo. Nós vamos falar com Jess Cohen, que é brasileira e que vive lá em Israel, na cidade de Hadera. Tá certa a pronúncia, Jess? É assim que fala o nome da cidade? Tá correto? É quase. Quase. Não. Como é que fala? Me ajuda.
Federa. Muito bem. Jess, conta pra gente a sua realidade aí nesse momento, como é que tem sido essa última noite, de ontem para hoje, depois desses ataques do Irã a Israel, como tem sido a realidade das pessoas com quem você convive, o que você recebeu de mensagens do governo israelense. Seja bem-vinda aqui ao Tá na Roda. Obrigada. Bom, na verdade, o dia ontem foi um pouco estranho, sabe? Uma sensação de acalma antes da tempestade. Aquele ataque ao navio primeiro. Então já ficou uma sensação no ar de que alguma coisa ia vir. Já na sexta-feira, na creche da escola, na creche das crianças, já estava uma preparação para os bunkers, para pegar telefones, documentos de todos os pais, caso aconteça alguma coisa. Então, ontem à noite, por volta de umas 9 horas, depois de eu colocar as crianças para dormir, meu marido me chamou, falou: olha, tem uma coisa acontecendo, o Irã mandou uns drones para cá. Tá? O que a gente faz? Porque eu, pessoalmente, não tenho bunker em casa. A gente está com um sinal... Encontrar o espaço mais protegido no sinal ruim. A gente estava com um sinal instável, Jess, mas já voltou. Você estava falando que você não tem bunker em casa. E aí, o que faz nessa situação? Como é que você vai? Você tem que ir para algum lugar público? Tem alguma outra orientação? E aí? Eu quis esperar a orientação do governo, entender melhor qual que era o tamanho da situação. Minha sogra mora 2 quadras de casa e ela sempre tem bunker, então, na pior das hipóteses, meu marido ia para lá com as crianças. Eu tenho cachorro, eu tenho bicho, eu não ia largar os bichos em casa também, então alguém ia ter que ficar aqui. Mas no final, eu fiquei acompanhando pela televisão, acho que praticamente como metade do mundo. Na minha cidade não aconteceu nada. Os barulhos dos caças, só o barulho dos caças e o jornal, escutando o que as notícias tinha para passar do que fazer, ligada no aplicativo. Mas, de uma forma muito bizarra, eu estava muito tranquila. Sim. Jess, eu quero te agradecer pelo seu depoimento aqui, à Jovem Pan, ao Tá na Roda. A gente deseja que isso se resolva o mais rápido possível, que nada de ruim aconteça nem com você, nem com a sua família, nem com ninguém, na verdade. É o que a gente aqui do Tá na Roda deseja a você e a todos por aí. Muito obrigado, viu? Muito obrigada. Um abraço. Por aqui, meus amigos, a gente retoma o debate que estávamos tendo há pouco da nota da CONIB, que é a Confederação Israelita do Brasil, a respeito do posicionamento brasileiro, do posicionamento do Itamaraty. Inclusive, foi essa uma das perguntas que o professor Manuel Furriela fez ao embaixador de Israel no Brasil, a respeito do que ele achava, como ele avaliava o posicionamento diplomático brasileiro. Professor, eu quero te ouvir também sobre isso. É interessante, né? Porque vocês vejam que ao perguntar para o embaixador, foi proposital para ver a posição que ele teria, né? E como ele está representando o estado dele aqui no Brasil, com certeza ele recebeu orientações superiores para se posicionar, e nós percebemos como eles são críticos à nota do Itamaraty. Eu acho que o governo brasileiro poderia ter organizado uma nota crítica ao ataque, assim como critica tantos outros, como criticou, como também foi mencionado aqui, aos ataques, né, que sofreu a embaixada, aliás, o consulado do Irã na Síria, né? Então, criticou-se aquele episódio, criticasse esse também, todos aqueles que envolvam propriamente atos irregulares, atos ilegais, atos de violência, atos de força. Então, acho que deveria ser nessa linha. Se quisessem incluir alguma linha de ponderação, que as partes dialoguem, que não se progrida para um conflito regional, que as Nações Unidas organizem a região para evitar novos conflitos, tem o caso dos palestinos, etc. Eu não vejo problema nisso. O que eu acho é que sempre tem que se colocar um posicionamento que tem que ser de Estado brasileiro, um posicionamento condenando atos internacionais de violência, atos que sejam irregulares, ilegais e que façam com que nós tenhamos conflitos futuros. Então, acho que deveria ter sido nessa linha, mesmo que queira se manter algumas ponderações, que eu não vejo problema nenhum nisso. Felipe Monteiro, PP.
Ô Koba, quando você compara a nota que o governo fez quando Israel supostamente atacou a embaixada do Irã em Damasco, não é? Compara isso com a nota que o Itamaraty fez do ataque do Irã contra Israel, você vê realmente que são 2 pesos, 2 medidas, não é? Na primeira nota que o governo federal fez contra o ataque de Israel, literalmente o governo colocou que condena os ataques, não é? Quando o governo federal, Itamaraty especificamente, falou do ataque do Irã a Israel na noite passada, ele falou que vê com preocupação a escalada regional. Ou seja, de um lado ele condenou, de outro ele vê com preocupação. Nitidamente e claramente, né, infelizmente o governo federal colocou uma posição dúbia e não incisiva contra o ataque do Irã a Israel. E o que a gente espera de um governo democrático é que condene qualquer ato de violência de um país em relação ao outro, não é? Então, eu concordo com essa nota do CONIB em relação à nota do Itamaraty, né? O que a gente espera do nosso governo é que ele condene veemente e tenha uma postura clara e direta em relação aos ataques de um Estado ao outro. E não foi isso que aconteceu. Diogo da Luz. Pois é. Você sabe que a nossa roda tá grande hoje, demora um pouquinho mais para chegar mesmo, viu, Diogão? Tá com a palavra agora. Mas a democracia pressupõe coerência. Eu acho que é das coisas mais importantes, senão não dá para você dizer que seja democracia se não for coerente no trato dos países todos. E o Brasil pode perfeitamente, eu sempre defendi, que ele mantivesse uma posição de equidistância aos conflitos, não se envolver diretamente. O que não pode, de forma alguma, é não se envolver quando um se movimenta e se envolver quando o outro se movimenta. Porque o Brasil está se isolando dessa maneira, está se aproximando mais do Irã, pelas declarações dadas, que é um país que não recebeu apoio de nenhum outro país. O Brasil não apoiou o Irã também, mas ao reprovar as ações de Israel, e o fez com muita veemência em fevereiro, de uma maneira muito mais grave, na minha opinião, e agora reprovar os atos no consulado na Síria, ato cometido por Israel, e nada falar com relação ao que o Irã fez, que invadiu espaços aéreos dos países com bombas para jogar em outro país em grande quantidade, não é porque não tenham tido sucesso que o Brasil deva não considerar isso. É uma agressão. O Brasil tem que se defender sempre em favor das democracias e da paz. E a única democracia que tem no Oriente Médio é a de Israel e merece o apoio, sem dúvida alguma.